Bom dia a todos. Estamos dando início à sessão de julgamento da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 11 de agosto de 2023. Cumprimento aos colegas, juízes, Dr. Faisal, Dr. Ramon, doutora Daniela, Dr. Tony pela representação fiscal. Iniciamos os trabalhos aqui na 8ª Câmara, seja bem-vindo. Também cumprimento os servidores e os patronos presentes na sessão. Todos confirmaram presença e a gente avançando para a pauta, nós temos a presença de alguns advogados. Acredito que não temos sustentação oral, porque o processo que temos, pelo menos indica o pedido de sustentação oral, é um processo da Companhia Brasileira de Distribuição, que já foi feita, né, a sustentação oral. Então, podemos começar por esse processo. Nós temos a presença do Dr. Vanderlei de Souza Júnior. É um recurso ordinário de relatoria do Dr. Ramon, Companhia Brasileira de Distribuição, AIN 41.35.666. Dr. Vanderlei, então é só acompanhar o julgamento, perfeito? Bom dia, doutor Samuel. É isso mesmo. Até peço desculpas, a gente manda o formulário padrão para participar da sessão, né? Faz o pedido padrão, mas estamos cientes que não tem sustentação, mas se tiver qualquer esclarecimento, a gente está à disposição também. Obrigado. Com certeza. Perfeito. Então, com a palavra, o Dr. Ramon. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor Daniela, doutor Tony, doutor Faisal, doutor Vanderlei, Oswaldo, todos que nos acompanham. Presidente, peço a gentileza de abrir a edição do voto, por favor. Já estou avançando aqui. Veja se já aparece para você. Já. Esse já está disponível para vocês, por favor. Sim. Perfeito. Só, enquanto isso, doutor Faisal, por favor, qual é a peça processual que o senhor não está conseguindo abrir daquele... Eu estou tentando abrir o julgamento da primeira instância. Não está abrindo, está dando um erro. Tá, deixa eu ver. Julgamento de defesa. Ah, também não está abrindo para mim, não. Está dando um erro, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver se consigo abrir o processo todo. Ah, quando ele está em pauta, a gente não consegue abrir. Deixa eu ver. Posso fazer a leitura, doutora Daniela? Doutora? Posso partir a leitura? Pode, claro. Posso, Desculpa, doutor Ramon, é que eu estava aproveitando enquanto o senhor estava disponibilizando o voto para ver. Imagina, achei que você estava pesquisando alguma Não, coisa. pode, fica à vontade, doutor Ramon. Pois bem. Passando então ao item 11 do julgamento,
Preliminarmente, item 12, preliminarmente o recorrente alega decadência do direito de lançar o crédito referente ao período de maio de 2015, pois o lançamento só ocorreu em outubro de 2020, com fundamento no precedente do STJ. Data vênia o entendimento do crédito do STJ, ou se discordar nesse ponto pelas razões que seguem. Então, aqui no caso, preliminarmente, estou dando aplicabilidade à súmula 9 de 2017, que reconhece a aplicabilidade do artigo 1731 do Código Tributário Nacional para fins de contagem do prazo decadencial em acusações de crédito indevido, pela vinculação deste tribunal às súmulas do TIT, então estou dando aplicabilidade a ele. A despeito do teor do julgamento da STJ, eu entendo que esse julgamento ele não é apto a superar o entendimento de uma súmula vinculante feita pelo tribunal, cuja superação ou cancelamento deve observar o procedimento próprio da Lei 13.457. Se vencido contra este ponto, coloco aqui o necessário distinguish em relação ao crédito, à acusação de crédito devido feita pelo Estado de São Paulo e o precedente pelo qual citado pelo contribuinte do regrégio STJ, que considera o crédito devido como falta de pagamento. No caso, aqui no Estado de São Paulo, o pagamento a acusação é de crédito indevido e não falta de pagamento por crédito indevido. Por isso, estou estabelecendo o necessário distinguir. Para não cansá-los da leitura da parte doutrinária, vou passar então no mérito, no item 41 do julgamento. Quanto ao mérito, tem que se deixar claro que não se discutirá a correção dos procedimentos elencados na Portaria CAT 1799, que estabelece disciplina para o complemento e ressarcimento do imposto retido por sujeição passiva por substituição e dispõe sobre procedimentos correlatos. Conforme muito bem explanado pelo contribuinte em seu recurso, a metodologia de cálculo prevista originalmente na Portaria CAT não permitiu o ressarcimento integral do ICMS pago de forma antecipada, nas hipóteses em que, antecipado o tributo, as mercadorias fossem comercializadas em operações interestaduais, considerando a alíquota interestadual de entrada de 12% e a interna de 18%. Este problema de metodologia foi sanado com a edição da Portaria CAT 158/2015 e reconhecido em resposta à consulta tributária número 9.234/2016. Quanto a este ponto, alega que o expediente de pedido de ressarcimento GEDOC número tal não englobou os créditos não aproveitados pelo contribuinte nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2014, em razão de erro presente na metodologia da Portaria CAT 1799, tal como consta da anexa memória de cálculo à sua defesa, mas exclusivamente os créditos, os valores de ICMS a serem compensados em dia, no mês de maio de 2015, sendo que os valores pleiteados totalizavam R$ 375.822,13 e apontavam como sua origem saldo remanescente do mês anterior, abril de 2015. Este é o cerne do debate. Ocorre que, a despeito da necessidade de correção dos valores creditados a menor em razão do erro da metodologia de cálculo da Portaria CAT 17, o recorrente logrou em seu favor regime especial de compensação que lhe garantia: 1. Não recolher antecipadamente ICMS a cada entrada de mercadoria sujeita à substituição tributária, oriunda de outra unidade da Federação, conforme sistemática imposta aos demais administrados pelo artigo 426-A, e 2. Compensar sem prévia análise fiscal o débito acima referido mediante a utilização dos créditos provenientes de ressarcimento previsto no artigo 269-4 do RICS, diretamente na GIA, conforme folhas 3.763 e 3.764. Também, nos termos do regime especial, artigo 1º, parágrafo 6º, os créditos apurados na forma da Portaria CAT, a título de ressarcimento da situação indicada no artigo 269-4 do RICS e decorrentes do recolhimento do ICMS por substituição tributária pela própria interessada, nos termos do artigo 426-A do RICS. O regime especial vigorou de 2010 até 31 de 3 de 2017, ao menos pelo que consta dos pedidos de prorrogações juntados às folhas 3.806. A filial, ora autuada, CNPJ 47508-411, foi incluída no 415-85-31, foi incluída no referido regime especial em 5 de 12 de 2014, conforme despacho de folhas 3.803 e 3.804. Este é o cenário normativo. No caso concreto, o recorrente formulou, através do expediente GEDOC tal, pedido de ressarcimento de ICMS para o mês de maio de 2015, referente ao valor remanescente de abril de 2015, folhas 12 seguintes, nos termos do regime especial definido ao recorrente apenas em 12 de 2014, folhas 13 e 15. Ocorre que, conforme consta da notificação do indeferimento, folha 115, embora o pedido de ressarcimento se refira a saldo remanescente de abril de 2015, o arquivo magnético apresentado refere a operações de agosto de 2014, data anterior à inclusão do recorrente no regime especial de compensação. O despacho de folha 119 detalha os motivos do indeferimento,
do qual ressaltamos os itens 2.1 e 2.2. E aí trago aqui a redação dos itens 2.1 e 2.2 do despacho. O recorrente apresentou recurso contra a decisão de indeferimento, alegando em síntese. Aí, grifo, item 2.3. O direito ao ressarcimento e apuração do ICMS-ST decorrente das saídas interestaduais é previsto na legislação, portanto, o valor gerado em agosto de 2014 e utilizado em maio está correto. O regime especial concede o direito à compensação do ICMS-ST a ressarcir com o ICMS antecipado. Ou seja, no recurso daquele expediente, o contribuinte insiste na possibilidade de compensação do mês de agosto de 2014 no regime especial que teria direito. O despacho de indeferimento do recurso reiterou as razões anteriores e acrescentou, folha 140 e 141. Abro aspas. O recurso é completamente inconsistente com o requerido no documento tal, quando cita que o direito ao ressarcimento do ICMS-ST decorrente de saídas interestaduais independe do regime especial, porque o requerido foi a compensação do imposto devido por antecipação, artigo 426-A, com o valor apurado a título de ressarcimento previsto no inciso 4 do artigo 269. Além do mais, o ressarcimento do ICMS-ST decorre diretamente do ICMS-ST pago na entrada das mercadorias, e, portanto, o valor do ICMS-ST devido por antecipação está diretamente relacionado ao valor do ICMS-ST a restituir em cada período de apuração. O recorrente foi informado do indeferimento em 14 de 1 de 2016. O expediente foi reaberto em 19 de 6 de 2018, folha 150, e o contribuinte notificado a recolher o ICMS referente ao mês de maio de 2015, vencido em 31 de 7 de 2015, no valor de R$ 375.822,13. Em resposta de folha 153, o contribuinte informa que, abre aspas, todos os arquivos apresentados estão no formato e layout definidos pela portaria CAT 17 e, de acordo com o regime especial do arquivo, deveria ser auditado e validado pela autoridade fiscalizadora. A presente notificação apenas aponta o valor a recolher, não demonstrando e nem trazendo nenhum elemento de análise, o que corresponde à desconsideração do valor integral constante do período protocolado. Diante da inércia do contribuinte recolher o valor reclamado, administrativamente, após notificação, foi lavrado para o período de maio de 2015 o AIN 415-0818, definitivamente julgado e escrito em dívida ativa, para o qual foi ofertado seguro-garantia, julgado insuficiente pela administração tributária. Foram lavrados ainda os AINs referentes ao período de janeiro de 2015 a abril de 2015. Aí trago aqui os números e a situação desses autos de infração. Todos eles inscritos em dívida, salvo o AIN 415-051, que está pendente de julgamento de PRJ. Ou seja, considerando a negativa de ressarcimento e consequente compensação, mês a mês, decorreu a falta de pagamento do ICMS cobrado através dos AINs acima mencionados, para o período de janeiro de 2015 a maio de 2015. Após a lavratura do AIN, o expediente foi encerrado em 13 de 9 de 2018 e reaberto em 15 de 1 de 2020, folhas 159 e 161, oportunidade que o contribuinte, em razão do indeferimento do pedido de ressarcimento do expediente GEDOC, foi notificado, folhas 163, a retificar as GIAs, bem como os respectivos livros fiscais, de forma a estornar o crédito. ICMS a compensar com a CAT 1799 no campo 57 da GIA, no valor de R$ 2.226.093,09. Valor da presente autuação. Em resposta, o contribuinte informou que discordava do indeferimento do pedido de ressarcimento, pois esse se limitava à análise amostral de apenas 5 produtos. A administração tributária, em despacho de folhas 169 e 170, reiterou a necessidade de retificação da GIA e escrita fiscal. Diante da discordância da recorrente, foi lavrado o presente AIN. Pois bem, passamos à análise do argumento central do recurso, referente à não inclusão de valores a serem ressarcidos nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2014, em razão do erro do presente da metodologia portaria CAT 1799. Como dito, não se discute no presente feito a legitimidade ou ilegitimidade da metodologia da portaria CAT. Ocorre que essa portaria é que regulava o direito ao ressarcimento do valor do imposto retido ou da parcela do imposto retido em favor deste Estado, referente à operação subsequente, quando promovida a saída posterior destinada a outro Estado, descrito nos artigos 269 e 270 do regulamento do ICMS. Esse ressarcimento poderá se dar, inclusive, diretamente em sua escrita fiscal, a qualquer tempo, mesmo em período futuro, respeitando seu limite de 5 anos, imposto pelo parágrafo 3º do artigo 61, os valores do crédito oriundos do ressarcimento ST, conforme exposto no artigo 270 do RICS. O que não se admite, por ausência de previsão legal, é que este ressarcimento seja utilizado para compensação do imposto devido por antecipação, nos termos do artigo 426-A. Todavia, o regime especial atribuído ao recorrente passou a prever essa possibilidade, ausente da legislação. O contribuinte poderia não recolher antecipadamente ICMS a cada entrada de mercadoria sujeita à substituição tributária oriunda de outra unidade da Federação, conforme sistemática imposta aos demais contribuintes pelo artigo 426-A, e compensar sem prévia análise fiscal o débito acima referido mediante a utilização dos créditos provenientes do ressarcimento, previsto no 2694 do RICS, diretamente na GIA.
Também, nos termos do regime especial, artigo 1º, parágrafo 6º, compensar os créditos apurados na forma da portaria CAT 19 a título de ressarcimento da situação indicada no artigo 269.4 e decorrência de recolhimentos do ICMS por substituição tributária pela própria interessada nos termos do artigo 426-A. O que fez a recorrente, mas tenta fazer crer que não, foi a utilizar a sistemática estabelecida em seu regime especial para a compensação do imposto devido, nos termos do artigo 426-A. Chego a esta conclusão ao analisar o pedido de ressarcimento, no qual, embora tenha solicitado o valor de 375 mil com saldo remanescente de abril de 2015, juntou memória de cálculo de agosto de 2014. Observe-se que esses períodos anteriores já haviam sido apreciados e negados pela fiscalização em expedientes números tais, referentes aos meses 4, 5 e 6 de 2014 e referentes ao mês 6 de 2014, citados no despacho de folha 119, que indeferiu o pedido referente ao mês de maio de 2015, inclusive pelo motivo de que os indeferimentos anteriores acarretariam automaticamente os indeferimentos dos requerimentos posteriores por influência direta nos estoques iniciais. Contra esta manifestação, em recurso, reafirmou textualmente a correta utilização dos valores referentes a agosto de 2014. Veja-se que o pedido de maio de 2015 comporta as transferências dos períodos de janeiro de 2015 a abril de 2015, os quais foram informados pela fiscalização em sede de manifestação fiscal, folhas 4.034 e 4.038, pelas quais fica clara a interferência desses pedidos no valor referente a maio, conforme tabela em sede de manifestação fiscal, com amparo da documentação apresentada pelo recorrente, folhas 4.040. Chama atenção ao fato recorrente, naqueles expedientes, não mencionar ou contrapor-se à origem dos créditos debatidos, insistindo na regularidade do ressarcimento e compensação extemporâneos, a revelia do que previa seu regime especial, que exigia o prazo de até o mês subsequente para a apresentação da documentação comprobatória. Ressalta-se mais uma vez que não se discute a regularidade da complementação da compensação por incorreção, da metodologia da portaria CAT 17, mas a utilização dos ressarcimentos anteriores ao deferimento do pedido de regime especial para a compensação com ICMS-ST devido, nos termos do regime especial, conforme efetivamente constou e restou comprovado pela fiscalização através de documentos juntados pelo próprio contribuinte seus pedidos de ressarcimento e compensação nos termos do regime especial, motivo pelo qual entendo inaplicável a resposta à consulta número 9.274/2016 do presente caso. Frise-se ainda que, de acordo com o artigo 93.1 da Lei 13.457, não compete às delegacias tributárias de julgamento a apreciação de pedidos concernentes à compensação ou restituição de tributos. Ainda que fosse o caso, obter dictum, observo que a resposta à consulta 9.234 foi disponibilizada no site da Cefaz em 30 de maio de 2016, e a conduta do contribuinte remonta a junho de 2015. Nos termos do artigo 105 da Lei 6.374/39, o artigo 105 não produzirá efeito qualquer efeito a consulta formulada, inciso 3, sobre matéria que tiver sido objeto de decisão proferida em processo administrativo já findo, tem interesse do consulente. No caso, o recorrente foi informado do resultado do recurso com indeferimento em 14 de 1 de 2016, 5 meses antes da resposta à consulta, motivo pelo qual, não tendo localizado nos autos a data da solicitação da consulta à administração fazendária, entendo inaplicável a resposta ao presente caso. No tocante à aplicação da taxa de juros Selic, estou estudando a aplicabilidade à súmula 10 revisada, motivo pelo qual reduz o valor dos juros aplicados. Quanto à atualização da base de cálculo da multa, estudando a aplicabilidade à súmula vinculante número 3 de 2018, motivo pelo qual afasto esse argumento. Na parte dispositiva, à vista do exposto, com êxito o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para aplicar o entendimento da súmula 10 revisada, no AN 475-6664, de 29 de 9 de 2020. É como eu voto, presidente. Tem mais colegas. Perfeito. Entendido, doutor Ramon, parabenizo pelo voto. Alguém tem algum pedido de esclarecimento do doutor Vanderlei? Então, o processo está em discussão. Eu ainda estou dando uma checada em umas situações aqui, doutor Ramon, mas vocês ficam à vontade também se quiserem discutir. Eu estou satisfeito, doutor Ramon, doutores Faisal e doutora Daniela. Muito claro o voto do Dr. Ramon. Eu estou satisfeito também com a apresentação, com o voto apresentado, e eu acompanho o Dr. Ramon. Tem nenhuma outra consideração? Eu também parabenizo o Dr. Ramon pelo voto, né? Ele analisou
todos os aspectos aí relevantes para o processo e estou satisfeito também. Perfeito. Doutor Tony, alguma consideração? Muito obrigado, senhor presidente. Antes de qualquer coisa, bom dia a todos. Eu estou começando agora aqui os trabalhos nesta 8ª Câmara. Queria parabenizar a todos pelo Dia do Advogado, que é hoje, e dizer que não tenho absolutamente nada a acrescentar no voto apresentado pelo Dr. Ramon. Obrigado. Perfeito, doutor Tony. Obrigado pela lembrança também. Tinha passado completamente batido. E aproveito também para parabenizá-la a todos. Então, podemos encerrar os debates. Encerrando os debates. Verificando o quórum. Só um minuto. Perfeito. Iniciando a votação. Todos confirmaram presença. Doutor Samuel, o meu deu algum erro aqui. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Acho que caiu. Estamos no aguardo. Todos votaram, doutor Vanderlei. Então, a unanimidade, acompanhando o doutor Ramon, relator, pelo conhecimento do recurso ordinário da autuada e pelo seu parcial provimento, tão somente para aplicação da taxa Selic nos juros. Perfeito? Agradeço, doutor Samuel, doutor Ramon. Ótima sessão a todos. Até a próxima. Obrigado. Bom dia, doutor Vanderlei. Então, com isso, podemos encerrar a votação e julgamento do AIN 41.35.666, Companhia Brasileira de Distribuição. Voltando para a pauta. Como dito, não temos sustentação oral, mas temos pedidos de acompanhamento do julgamento. E seguindo a ordem da pauta, nós temos um recurso ordinário de relatoria da doutora Daniela, cuja autuada é BRF-SA 41.06.632, e temos a presença da doutora Roseli Pazetto, que vai acompanhar. É isso mesmo, né, doutora? Isso mesmo, bom dia. Bom dia. Tive Então, uma instabilidade como no início, mas estou de volta aqui. Maravilha. Como dito, é um recurso ordinário de relatoria da doutora Daniela. Então, com a palavra, a doutora Daniela. Obrigada, doutor Samuel. Bom dia, doutora Roseli. Bom dia, demais presentes. Bom, senhores, eu farei um resumo muito breve deste processo diante do caso concreto. É um processo que já esteve aqui em pauta nessa 8ª Câmara Julgadora, já com esta composição, e foi de minha relatoria. Naquela oportunidade, convertemos em diligência, pois é um processo de guerra fiscal, onde o contribuinte pediu a convalidação dos créditos. Naquela primeira oportunidade, a DIGES fez um reconhecimento parcial dos créditos tomados, e o patrono trouxe os documentos para complementar
em função da negativa de reconhecimento da totalidade dos créditos, ele trouxe documentos que, segundo ele, complementariam a demonstração dos créditos, né, que seria o depósito do benefício de um dos fornecedores e da empresa de origem das mercadorias adquiridas. Sendo um documento que não é um documento de elaboração do próprio autuado, é um documento que depende do Estado remetente fazer o depósito do convênio, né, junto ao CONFAS, aquela questão toda, recebemos esse documento e convertemos novamente em diligência para a DIGES poder fazer a verificação se reconheceria ou não a totalidade dos créditos. E nessa oportunidade, retornou da diligência com o reconhecimento integral dos créditos, inclusive com a reforma daquele primeiro despacho da DIGES, que reforma aquela decisão e agora reconhece a integralidade dos créditos tomados pelo contribuinte. Então, não nos resta outro encaminhamento a não ser o cancelamento do auto de infração. Inclusive, a douta representação fiscal, na sua manifestação, se manifesta também neste sentido. Então, é um provimento integral do recurso ordinário para cancelamento do auto de infração diante da manifestação expressa da DIGES no sentido de reconhecimento dos créditos. Acredito que é o quanto basta para o processo, senhores. Entendido, doutora Daniela. Então, fica pendente apenas o registro do seu voto e o Doutora arquivo Daniela. que está disponibilizado é a versão final, né? Sim, está disponibilizado. Só um comentário, doutora Daniela. Na ementa, o créditos ali está faltando um C. Está réditos. Vou ajustar, doutor Ramon, obrigada. Doutor Faisal. Doutor Faisal. Agora eu salvar, que lá embaixo subiu aqui para mim. Deixa eu ver se foi editado. Eu estou com um problema com esse editor aqui. Aqui já aparece. Ajustar. Perfeito. Então, falta apenas o registro do voto. Apareceu? Feito. Registrado. Perfeito. Acho que eu estou com um delay também. Eu acho que diante da explicação da doutora Daniela e da evidência dos documentos, né? Se alguém quiser algum comentário, mas podemos já encerrar o debate, né? Doutor Tony, tem algum comentário? Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram a presença. Iniciando a votação.
Então, doutora Roseli, acompanhando a doutora Daniela, pelo conhecimento do recurso ordinário e seu integral provimento. Com isso, Muito obrigada. obrigado, doutora Roseli. Desejo uma boa sessão para vocês. Obrigado. E até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Com isso, podemos encerrar o julgamento. Julgamento encerrado do AIN 4106-632-BRF-SA. Na sequência, temos também a presença da doutora Maiara, que consta como para acompanhar o processo da Claro. É isso, doutora Maiara? Só acompanhar o processo? Acompanhar o julgamento? Está no mudo. Perdão, vocês me ouvem? Sim. Bom dia, senhores conselheiros. Doutor Samuel, sim, apenas para acompanhar. Perfeito. Então, é um processo de minha relatoria, é o AIN 41.49.804. Eu já vou disponibilizar o voto. Na sequência, faço a leitura. O voto já está disponibilizado. Já partindo para a leitura do voto. Então, conforme relatado, a acusação versa sobre crédito indevido de ICMS decorrente do indeferimento do pedido de estorno de débitos de ICMS destacados em faturas emitidas pela autuada relativos a serviços que, após questionamentos apresentados pelos clientes tomadores, foram considerados não prestados ou tiveram os valores contestados reembolsados pela autuada. Então, são casos em que a empresa emitia a fatura pela cobrança de serviços prestados e, na sequência, os clientes, em revisão, questionavam alguns serviços ou valores que estavam sendo cobrados e, diante dessa reclamação, a autuada ou tratava esses casos como serviços não prestados ou acabava reembolsando determinados valores aos clientes. E aí a gente tem um procedimento específico voltado para as empresas e para os serviços de comunicação. A gente tem um procedimento específico para pedidos de restituição, porque é muito recorrente esse tipo de situação, que é disciplinado pela Portaria CAT 6 de 2009. Então, a autuada ela apresentou um pedido de restituição com base nesses estornos que eram necessários, estornos dos destaques de impostos relativos a essas faturas, e foi apresentado com base na Portaria CAT 6 de 2009. E após verificação fiscal, foi indeferido, sob o fundamento de que foram constatadas inconsistências no arquivo que sustentou tal pleito. E aí a gente tem como referência o processo administrativo de numeração tal, eu cito no meu voto. A autuada sustenta, tanto em sede de defesa como em sede de recurso, fazer jus ao valor da restituição pleiteada, argumentando que os equívocos que ensejaram em deferimento da restituição dizem respeito tão somente a 8% do montante pleiteado, isso está as folhas 219. A autuada, com o objetivo de sustentar referido direito, apresenta documentos às folhas, trouxe com as defesas. São vários arquivos, e eles constam as folhas 217 até 6.915. Ocorre, todavia, que não há como desprezar a existência de tais documentos, nem tampouco o dever de analisarmos tais provas, pois essas sustentam o direito suscitado pela autuada. O fato de existir procedimento próprio para viabilizar a devolução de valores do imposto posteriormente à emissão dos documentos fiscais se revela indevido na prestação de serviço de comunicação, não é suficiente para afastar o controle a que se submete o lançamento tributário constituído através de lavratura de auto de infração, tal como ocorrido no presente caso, sob pena de cerceamento de defesa e falta da indispensável atividade judicante. A tese sustentada pelo fisco e pela adulta representação fiscal, com todo respeito, no sentido de que a análise de tais documentos não seria mais cabível, sob o argumento de que aludidos documentos já teriam sido examinados quando da apresentação do pedido de restituição, não encontra fundamento legal e, ao meu ver, pode constituir violação à legislação. E aí eu trago o artigo 65 do Regulamento do Processo Administrativo Tributário Paulista e também o artigo 2º, inciso 3 e artigo 5º, inciso 4 da Lei Complementar 939 de 2003, que aprovou o Código de Defesa do Contribuinte.
Concluindo, a existência de procedimento próprio para viabilizar a restituição de imposto e o fato de os documentos que suportam o direito do contribuinte serem objeto de análise fiscal no curso daquele procedimento, não dispensa a obrigatoriedade de os documentos que fundamentam a tese sustentada pela autuada serem examinados e enfrentados no curso do contencioso administrativo. Ao contrário, tratando-se de constituição de crédito tributário, tal como no presente caso, é de rigor a análise acerca da conformidade do auto de infração aos comandos legais, em especial aqueles prescritos no artigo 142 do CTN. Por efeito, a meu ver, não há como prosseguir com o julgamento do presente caso sem que, todavia, enfrentemos as provas apresentadas pela autuada. Dessa forma, propõe a conversão de julgamento em diligência para que o senhor FRE autuante promova a devida análise dos documentos apresentados pela autuada e apresente suas considerações conclusivas acerca da procedência ou não dos valores creditados objeto do ainhor em debate, desconsiderando a análise realizada quando o indeferimento do pleito que antecedeu a presente autuação. Após, remetam seus autos para a autuada e para a representação fiscal, retornando-os a julgamento. Eu não discordo da questão aqui do rito que foi adotado e da própria decisão no processo administrativo, naquele procedimento específico de análise do pleito da restituição, porque na própria portaria CAT tem uma previsão que dá a impressão de que não é uma análise de toda a documentação, é feita uma análise por amostragem e, identificada alguma inconsistência, já é indeferido o pleito. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Na verificação fiscal daquele pedido, há uma análise e percebe-se que, no início da análise, já encontram alguns equívocos e esses equívocos impedem a fiscalização de avançar na análise do arquivo como um todo. E a própria legislação, a própria portaria, fundamenta que, nesse caso, o pedido vai ser indeferido. Mas eu não consigo avançar e não conseguiria avançar com o julgamento aqui sob esse argumento de que esses documentos já foram analisados lá naquele procedimento específico, então, portanto, o contribuinte não tem direito, lá era o fórum adequado, e aqui não podemos mais examinar. Então, eu não consigo avançar e adotar esse posicionamento e avançar com o julgamento. Entendo que é um auto de infração, é lançamento de crédito tributário, então, a gente tem que, sim, analisar esses documentos, sob pena de cerceamento de defesa e até, como dito ali, a indispensável atividade judicante aqui do contencioso administrativo. Então, é como voto, proposta de conversão do julgamento em diligência. Já registrei meu voto. Só uma coisa um detalhe, doutor Samuel. Ele apresentou um outro arquivo afirmando que corrigiu as inconsistências, ou é o mesmo arquivo? Eu não sei se é o mesmo arquivo, mas ele aponta no recurso e na defesa aqui a consistência dessas informações. Então, ele fala, o fisco apontou um determinado equívoco aqui, mas eu mostro aqui na defesa e no recurso que não existe esse equívoco. Mas eu não sei se foi apresentado em substituição aqui no processo esses arquivos que substituiriam aquele que foi apresentado no procedimento. Consegue esclarecer, doutora Maiara? Desculpa. Bom dia, doutora conselheira Daniela. Então, a empresa, ela apresentou os arquivos que foram apresentados no processo de restituição e mais novos arquivos para que fossem, de fato, analisados por esse contencioso. As inconsistências indicadas pelo fiscal atuante, nós apresentamos respostas, enfim, para ser dado continuidade, né, à análise desses estornos, do que, como o doutor Samuel bem colocou, não foi feito. Por isso, até a gente pede
que o processo fosse baixado em diligência, né, para que esse contencioso de fato analisasse se o estorno de débito foi realizado ou não, para que a empresa tivesse direito ao aproveitamento de crédito. Doutor Samuel, eu parabenizo pelo voto. Eu entendo que assim, o relator é que tem o maior contato com o processo e normalmente eu costumo acompanhar os pedidos de diligência. Então eu vou acompanhar. Perfeito, doutor. Parabéns pelo voto, eu vou acompanhar também. Perfeito. Doutora Daniela, tem um ponto que é citado no recurso, no parágrafo 20, né? Justamente que a autuada ela não pleiteia a reanálise do pedido de autorização do estorno, mas tão somente demonstrar que o crédito consubstanciado nesse auto de infração decorre da cobrança de imposto estadual cujo fato gerador não se concretizou em razão da verificação posterior da cobrança indevida a seus clientes, por serviços que não foram prestados ou por valores cobrados a maior. E aí ela faz esse enfrentamento de equívocos, entendeu? A Fazenda aponta isso, mas não é exatamente isso que aconteceu. Não. Eu, no geral, eu tenho uma tendência a entender que essa análise documental ela é um tanto complexa. E olhando o próprio recurso do contribuinte, ele já não... A instrução processual, não é? Ele afirma que a parte dos créditos que não teria inconsistência, ele poderia aproveitar. Mas o fato é que a gente sabe que a escrita fiscal é uma coisa contínua e que qualquer erro numa linha do arquivo já impede o processamento do arquivo. Com certeza. No entanto, eu vou seguir. Mesmo lendo o recurso aqui do contribuinte, eu tenho muitas dúvidas de que essas alegações apresentadas agora seriam capazes de afastar essa acusação fiscal. No entanto, seguindo o entendimento do Dr. Faisal, já é o entendimento que temos aqui nessa Câmara, o posicionamento que temos nos manifestados em outras oportunidades, não é? De que o relator tem um contato maior com os autos e uma análise mais calma e completa da matéria, então acompanho pela diligência, sim, doutor Samuel. Parabéns pela análise, viu? E obrigada pelos esclarecimentos. Imagina. E estou vendo aqui também mais adiante, tem um item aqui de correção no procedimento da recorrente reconhecida na decisão proferida no processo de recuperação. Então, esse processo tem várias... dá a impressão que não é tão somente, olha, toma aqui o mesmo arquivo, né? Perfeito, agradeço. Não, vamos fazer a diligência para esclarecer, acho que é a melhor opção mesmo. Perfeito. Obrigada. Doutor Tony? Obrigado, senhor presidente. Apesar da representação fiscal manter a posição da desnecessidade dessa diligência, como no julgamento envolve o convencimento de cada um dos juízes, especialmente do relator, e a diligência visa justamente analisar as provas, os fatos, eu penso que não há nenhum prejuízo em realizar a diligência conforme o voto muito bem fundamentado do Dr. Samuel. Obrigado, doutor Tony. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram, iniciando a votação. Doutora Maiara, então todos votaram pela conversão do julgamento em diligência. Com isso, encerramos a votação e o julgamento do AIM 41.49.804, cujo autuado é Claro S.A. Se a senhora quiser permanecer, fica à vontade. Agradeço. Tenha um ótimo dia de trabalho, senhores conselheiros. Obrigado, bom dia.
Na sequência, não temos mais nenhum pedido de acompanhamento. Vamos seguir a ordem aqui da pauta. É um recurso ordinário de relatoria do Dr. Ramon Fera Lubrificantes Limitada, é o AN 4137-266. Com a palavra o Dr. Ramon. Presidente, obrigado. Quanto ao contribuinte Fera Lubrificantes, eu já adianto que não trouxe o voto, eu gostaria de ter ouvido sustentação oral, para esclarecer alguns pontos. Na verdade, é uma acusação de falta de pagamento por imposição de regime especial ex officio ao contribuinte, em razão da declaração de inaptidão de uma distribuidora de combustível do Rio de Janeiro perante o Estado de São Paulo. Esse debate alcançou a esfera judicial, inclusive do Supremo Tribunal Federal, houve cautelas e contracautelas, e restaram algumas dúvidas, mas eu adianto que eu não trouxe voto, então vou pedir para o presidente, por gentileza, devolver o relator. Perfeito. Uma pergunta só. A doutora Natália, que está aqui com a gente, ela iria acompanhar esse processo, é isso? Olá, bom dia a todos. Isso, eu ia acompanhar o julgamento. Perfeito. Então, como dito pelo Dr. Ramon, ele não trouxe voto, imaginou que teria sustentação oral e gostaria de ouvir. Como não vai ter, a gente faz o registro e o processo será retirado de pauta e volta para uma próxima sessão já com o voto do Dr. Ramon. Certo? Oi, perdão. Então, acabou que eu não consegui fazer a inscrição. Eu até conversei com ele hoje de manhã. Normalmente eu peço para eles enviarem a inscrição e dessa vez eu peço desculpas, eu não fiz. Mas ok, eu vou fazer então o formulário e aí na próxima sessão eu posso até esclarecer os pontos, enfim, caso os juízes desejem. Doutora Natália, eu posso sugerir que a doutora inclua, além dos memoriais, se houver algum outro argumento que a doutora queira defender oralmente, que inclua já, em termos de memoriais, do próprio processo. Tá certo. Perfeito, então. Doutor Ramon, o senhor prefere que devolva para o agendamento da pauta ou para o relator? O relator, presidente. O relator, por favor. Perfeito. Obrigado. Então, processo Fera Lubrificantes Limitada, 4137-266, devolvido para o relator. Processo devolvido. Se a senhora quiser continuar, doutora Natália, fica à vontade. Na sequência, nós temos um recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal, concurso Telecomunicações Brasil Limitada, é o AN 4138-203. Dr. Faisal, com a palavra. Obrigado, doutor Samuel. Eu tenho 2 processos na pauta. Esse processo eu também não trouxe voto, assim como o doutor Ramon, eu ia ouvir a sustentação oral, mas não há comparecimento. Então, peço para devolver para o relator, por favor. Tá bom. Então, perfeito. Processo 4138-203, concurso Telecomunicações Brasil Limitada, devolvido para o relator. Na sequência, temos o último processo da pauta, que é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal, de Sina Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Tabacos Limitada, em 501-0671. Dr. Faisal, com a palavra. Obrigado novamente, doutor Samuel. É um processo que foi originado... Deixa eu abrir aqui só um minutinho, que eu estou com meu voto de ação. É um processo de uma empresa fabricante de cigarros e que foi autuada porque supostamente havia emitido nota de transferência de mercadorias para sua filial em Ribeirão Preto, porém a fiscalização constatou a inexistência desse estabelecimento dessa filial em Ribeirão Preto, juntou fotos e tudo mais. Esse estabelecimento teve a sua inscrição cassada, e aí então a empresa foi autuada por falta de pagamento do imposto, uma vez que entende-se que essa mercadoria, uma vez não transferida, teve ao destino terceiros, né? Então, são 2 infrações. A primeira é falta de pagamento do imposto, no valor de R$ 28.147.860
de janeiro a maio de 2020, conforme demonstrativo 1, na coluna valor ICMS-ST devido na qualidade de substituto, por se tratar de fabricante localizado no Estado, de manufaturados de fumo, cigarros e por ter promovido operações não comprovadas de transferência para sua filial em Ribeirão Preto, que teve constatada a inatividade em seu endereço cadastral, o que denota que as operações ocorreram com notas fiscais eletrônicas e recebidas no seu CNPJ, tendo sido cassada a sua eficácia da inscrição. Bom, aí tem o relatório circunstanciado, há uma série de provas nesse sentido, né? E a segunda acusação falta de pagamento do adicional do ICMS de 2%, devido ao Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza, também por conta das mesmas operações, né? Então, a primeira parte é o ICMS-ST, que deixou de ser recolhido, e a segunda parte é o adicional, que também deixou de ser recolhido, uma vez que a empresa havia feito o lançamento com operações de transferência que não ficaram demonstradas, comprovadas. Na defesa, o contribuinte traz algumas alegações, mas, assim, a única prova trazida é o boletim de ocorrência. E depois, se os colegas tiverem a oportunidade de abrir o boletim de ocorrência, eu trago isso aqui, não volto um pouco mais adiante, né? Boletim de ocorrência de uma mercadoria que foi roubada durante o transporte, e o motorista diz expressamente que a mercadoria saiu da fábrica com destino a outros estados. Então, a própria prova feita pelo contribuinte vai contra as suas alegações e os seus argumentos. Então, a única prova trazida não ajuda, né, não auxilia o contribuinte na comprovação das suas alegações, pelo contrário, ela acaba corroborando as alegações da própria fiscalização, né? Bom, aí houve julgamento em primeira instância, o processo o auto foi mantido, e a minha dúvida, que eu estava tentando abrir a decisão em primeira instância, que eu queria dividir com todos, que o auto é lavrado em 2022. O único ponto que ele traz é referente à aplicação da Selic, né? E as folhas 718, que eu consegui depois abrindo o arquivo completo, as folhas 718, a decisão da primeira instância, no item 40, diz: cumpre ressaltar que o débito está expresso em valor original e sujeito à atualização no momento do pagamento ou da inscrição na dívida ativa, nos termos da legislação em vigor, né? Há um pedido expresso de aplicação da Selic. Eu entendo que, como o auto já é recente, já vai ser utilizada a Selic. De qualquer forma, eu neguei provimento ao recurso ordinário, mas esclareci que deve ser aplicado o conteúdo da súmula 10 com a nova redação. Deixa eu seguir agora na leitura do voto, só um segundo. Então, eu vou seguir agora a partir do item 8. Conforme consta do relatório circunstanciado, a recorrente com sede em Araraquara é fabricante de cigarros e, com isso, sujeita à submissão tributária em suas operações. Todavia, a recorrente é acusada de emissão de nota fiscal de transferência de mercadorias apenas com destaque do ICMS próprio para a filial inexistente em Ribeirão. Na sequência, com coincidência de data, montantes e IPs do emissor, a filial de Ribeirão emite nota fiscal de venda dos cigarros para clientes atacadistas e revendedores. O valor unitário do cigarro é superior na venda da filial em comparação com a transferência realizada pela autuada, de forma a gerar débito de CN na filial inativa. Desta forma, com base na operação acima e descrita no relatório circunstanciado, o recorrente foi autuado no item 1 por falta de pagamento de ICMS-ST na condição de substituto tributário por se tratar de fabricante de cigarros localizado no Estado e por ter promovido saídas não comprovadas de sua produção com destino à filial cassada em Ribeirão. Em relação ao item 2, por conta dos mesmos fatos, a recorrente deixou de recolher adicional de ICM de 2% devido ao Fundo de Combate à Erradicação de Pobreza, previsto no artigo 56C do regulamento. Para o presente julgamento, não se pode ignorar que a recorrente teve contra si outras autuações. Conforme se observa, eu trouxe aqui 3 autuações já lavradas contra a mesma autuada em relação à mesma operação.
Também lavrados por falta de pagamento do imposto em decorrência de saída de mercadorias não comprovadas com destinos às filiais inexistentes. Todas as autuações acima foram julgadas procedentes no mérito e em segunda instância por este tribunal. Aí eu trago aqui um breve histórico de cada autuação. As 3 autuações acima compreendem operações de natureza semelhante, com fatos geradores ocorridos de setembro de 2014 até dezembro de 2019. O presente auto engloba o período de janeiro a maio de 2020. Assim, trata-se de prática reiterada e ininterrupta desde setembro de 2014. Pois bem, no presente auto, a desconstituição das operações declaradas e escrituradas pela recorrente de transferência de produtos para a sua suposta filial baseou-se nos seguintes fatos. Aí eu trago aqui os principais pontos, já da decisão de primeira instância, que firmaram o entendimento de que essa operação era uma operação simulada. Sigo no 16. Por fim, concomitante à evasão do ICM, SST, do ICM devido ao fundo, a autuada não recolhe sequer os valores declarados a título de ICMS próprio, configurando-se devedora contumaz do imposto, havendo mais de 160 milhões de reais em ICMS declarado e não pago, inscritos em dívida ativa com valores atualizados em agosto de 2022, folhas 401. Alega a autuada em seu favor que a filial em comento de fato existia e que as operações eram efetivamente de transferência e, para comprovar as suas alegações, junto ao boletim de ocorrência referente à mercadoria que foi objeto de roubo. Quanto aos documentos apresentados, os mesmos não são suficientes para a comprovação da ocorrência das saídas com destino à filial de Ribeirão. Aliás, faz prova contra a recorrente, uma vez que o motorista da transportadora confirma que as mercadorias saíram da matriz Araraquara, onde foi lavrado o BO, com destino a outros estados, ou seja, não se trata de transferência, ao contrário do alegado, com o seguinte destaque. Aí eu trago aqui uma parte do boletim de ocorrência em que tem a declaração do motorista. Assim, além das provas produzidas pela fiscalização, até mesmo prova produzida pela autuada, comprova o fato de que as mercadorias não tinham como destino a filial em Ribeirão e, logo, houve falta de pagamento do imposto, em virtude da conduta irregular, uma vez que o contribuinte emitiu notas de transferência, enquanto que as mercadorias foram diretamente para estabelecimentos revendedores da mercadoria, acarretando a falta de pagamento do imposto. Nessa situação, identificada a hipótese de retenção antecipada do ICMS-ST, bem como do pagamento do adicional, haja vista as mercadorias estarem sujeitas à substituição tributária. Desta forma, a capitulação da multa está de acordo com a situação fática identificada. Quanto à análise do item 2, que versa sobre a constituição do imposto em relação ao adicional, devido ao fundo, toda a fundamentação do lançamento e da defesa em relação ao item 1 é coincidente e deve ser replicada para o item 2, uma vez que se trata de adicional da alíquota com base nos mesmos fatos geradores, constatações fiscais. Sobre a alegação da autuada de que na data da publicação da inidoneidade da empresa é posterior à data da realização dos negócios, tal declaração só produz efeito ex tunc, a declaração de nulidade constitui expressa exigência legal, alterando eu trago aqui o dispositivo legal, né, pois o artigo 1º, alterado pela redação do artigo 21 da Lei 6.374 de 89, determina a retroatividade do ato de concessão de inscrição, assim como dispõe o artigo 20, sobre a possibilidade de cassação, suspensão da eficácia da inscrição. Eu trago aqui o artigo 20. Portanto, a alegação de que não caberia efeito retroativo à declaração de inidoneidade não procede e não se aplica neste caso. No tocante à Selic, entendo que o crédito deve ser corrigido de acordo com o disposto no artigo 96, parágrafo 1º da Lei 6.374, considerando as alterações inseridas pela Lei 16.497 de 2017, aplicando-se o novo texto da súmula 10 TIT. Tendo em vista a data da lavratura do auto, o crédito objeto da presente já acompanha a correção solicitada pelo contribuinte, não havendo nada a ser deferido, portanto, devendo ser mantida a decisão recorrida. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário e nego o provimento ao mesmo, mantendo-se o auto e a decisão recorrida em todos os seus aspectos, todos os seus termos, ressaltando-se que, nos termos da súmula 10 TIT, o valor do crédito deve ser corrigido pela Selic. É como voto e submeto à apreciação de todos os colegas e devolvo a palavra ao Dr. Samuel. Obrigado, doutor Faisal. Parabenizo pelo voto. Alguém tem alguma dúvida? Não?
processo em discussão. Realmente não tem uma prova, né? Não traz nada, né? Não, não tem uma prova. E a prova produzida é Só o sentido BO, contrário. E só o BO. E em relação à Selic, embora não haja uma expressa referência à Selic na decisão na primeira instância, ela diz que é nos termos da lei. Como o auto é lavrado em 2022, eu entendo que provavelmente já está, mas eu fiz Sim, questão de deixar expresso. é a partir de novembro de 2017, né? Sim, correto. Na verdade, a lei acho que é de junho, julho, mas foi regulamentada em novembro. Alguma coisa nesse sentido. E realmente o AIM é lavrado posteriormente. Então, se todos estiverem de acordo, posso registrar o voto já e fico à disposição. 22/9/22. Correto. Eu estou satisfeito, doutor Faisal. Também estou satisfeita, parabenizo o doutor Faisal pela análise, mas não tem nenhuma consideração a fazer. Realmente, esse caso. Estou satisfeita e vou acompanhar. Parabenizo o doutor Faisal pelo voto, também vou acompanhar. E não houve a inclusão dos sócios, né? Nesses casos, às vezes até incluem os sócios, mas nesse caso não houve. Né? Doutor Tony, alguma consideração? Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o relator pelo voto muito bem explicado, detalhado e analisado. E só acrescentando que realmente os fatos geradores do auto de infração referem-se ao ano de 2020 e, portanto, a questão da aplicação da taxa Selic é imediata, né? Porque é posterior a novembro de 2017. Então, realmente não tem, mesmo nessa questão, o voto foi muito bem, muito claro, então não tenho nada a acrescentar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tony. Obrigado. Então, encerramos os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença. Iniciando a votação. Todos acompanharam o relator, doutor Faisal, pelo conhecimento do recurso e seu não provimento. Com isso, encerramos a votação e julgamento do AIM 50.10.671 de Sina Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Tabacos Limitada. Julgamento encerrado. Voltando para a pauta. Todos os processos estão com situação encerrada, com isso podemos encerrar a sessão de julgamento. Então, a partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 11 de agosto de 2023. E peço ao senhor Oswaldo que encerre a gravação.